Oiê, tudo bem? Eu vou contar o relato do meu parto. Eu tive o Telzinho, hoje ele tá com 6 meses. Eu acho que a bolsa, né, embaixo do olho não nega que é de uma mãe que não dorme ainda muito bem. Esse tipo de vídeo eu vi muito quando eu tava grávida. Eu gostava de acompanhar a história das mães, de ver como tinha sido, né, o percurso delas, se tinha sido fácil, muito difícil, gostava de me identificar, de me conectar com elas e formando ali uma bagagem emocional pro meu momento. E eu vou contar hoje como que foi a minha história. Eu tava com 38 semanas de gestação. Tava tudo bem, eu tava no meio de uma mudança só de casa. E eu tava meio angustiada nisso, porque eu não tinha montado o quartinho do bebê. Tinha colocado um berço só, porque eu ia fazer a mudança logo para outra casa, então eu não quis montar um quarto. E isso tá me deixando meio apreensiva. Eu queria, né, tudo certinho. Eu queria fazer a mudança, arrumar o quarto, e quando tudo estivesse pronto, falasse, pronto, bebê, pode vir. Né? Imaginem que não foi muito, né, assim que aconteceu, não foi bem assim que aconteceu. Com 38 semanas eu tava trabalhando, trabalhei minha gestação toda normal, dirigi, até aí, ok. E eu trabalhei até sábado. No domingo, de sábado para domingo, quando eu fui dormir, eu tive uma sensação meio, não sei, meio diferente. Né? Na minha oração ali de noite eu falei, ó, filho, não tem nada arrumado, mas se for da sua hora, vem aqui, eu e seu pai, e a gente dá um jeito e a gente se vira. Vem, quando for sua hora, venha. Daí no domingo eu amanheci umas 5 da manhã, um pouquinho assim diferente, mas também com aquele barrigão. A gente acorda muitas vezes, não dorme, né? Não tem aquele descanso gostoso mesmo. Eu acordei, quando eu fui no banheiro, saiu um pouquinho de sangue. Eu pensei no tampão mucoso, eu já tinha visto muitas fotos na internet, tinha lido muito sobre o tampão mucoso, sabia que mesmo se fosse ele, não indicava que o parto era naquele dia, podia demorar semanas, mas eu não conseguia identificar ele realmente como tampão mucoso, sabe? Ele tinha o sangue, mas não tinha a parte mucosa, e eu fiquei na dúvida. Eu peguei, liguei no hospital, expliquei, falei pro plantonista, expliquei o que estava acontecendo. E ele me disse que para eu aguardar um pouco, já que era pouco sangue, eu não tava sentindo mais nada, para eu aguardar um pouco. E que se voltasse a sangrar uma quantidade maior, para eu ir no médico dar uma olhadinha no que tinha acontecido. Ah, tá bom. Peguei, deitei, contei pro meu marido. Ele falou, tá tudo bem? Eu falei, ah tá, só aconteceu isso, mas não tem mais nada, né? Assim, não tem uma novidade ali, uma contração, tô sentindo alguma coisa, não tem, a bolsa não estourou, nem nada. Voltei a dormir, depois fui tomar café quando eu acordei, fiz algumas coisas, daí quando foi mais ou menos 1 da tarde, eu fui no banheiro novamente, quando eu fui me limpar, no papel daí saiu bastante sangue e o muco. Daí assim, eu olhei e falei, não, isso é tampão mucoso. Não tenho dúvida, não pode ser outra coisa. Eu até mostrei pro meu marido, eu falei, olha, peguei a foto da internet, você acha que isso é a mesma coisa disso? Daí ele falou, ah, é. Daí eu falei, ah, então sai meu tampão, vamos pro hospital. A mala da maternidade do bebê tava pronta, né? Já tinha todas as roupinhas certinhas, tudo. A minha tava assim, mais ou menos, eu pus mais algumas coisinhas, mas a gente não levou as malas. E não me perguntem por que a gente não levou as malas, já que estavam prontas. Eu acho que a gente tava muito sem acreditar que era aquele momento. Mesmo eu já tendo lido, né, na época eu tinha lido que não é toda mulher que estoura a bolsa antes, não é toda mulher que sente aquela contração antes. Eu não tava ali botando muita fé. Talvez porque eu tava esperando a mudança de casa. Então, como eu tava na casa antiga ainda, eu falei, não, eu ia me mudar depois nem de uma semana, eram 5 dias e ia até a mudança. Eu falei, não, ele vai aguentar mais um pouco, né? Apesar que eu falei isso na noite passada, que ele podia vir, mas eu acho que ele vai aguentar mais um pouco. Então a gente foi sem mala, sem nada, fomos no hospital.
Algumas amigas minhas teve bebê. E eu tava certa que seria naquele, dentre as possibilidades do convênio, eu achei aquele o mais interessante. Fui passar com uma médica, né, plantonista. Ela fez as perguntas, tal, relatei o que aconteceu, foi fazer o exame de toque. Ela falou, olha, você não tem dilatação nenhuma, você ainda não tem trabalho de parto. Eu falei, tudo bem. Ela falou, como você pretende ter o parto? Eu falei, eu pretendo ter o vaginal. E nada contra a cesárea, mas eu queria ter a experiência do parto vaginal. Não, tenho medo da cesárea, na verdade, também, nunca tomei anestesia. Enfim, era o que eu tinha escolhido ali. E daí ela falou pra mim, não, sua bacia é horrível para um parto vaginal. É melhor pra cesárea. Aquilo, eu fiquei tão irritada, mas tão irritada. Não por eu ter que fazer a cesárea. Eu sabia que eu poderia escolher o parto vaginal e acontecer alguma coisa e ir pra cesárea, ok. Mas ela falar que eu não podia, entendeu? Porque eu sabia, né? Eu sou bióloga, né? Então, assim, o básico de anatomia compreendo. Eu sabia que, assim, pra ver a bacia, por mais que tenha a posição dela, ela se dilata junto, né? Ela tem uma movimentação na hora do parto. Então, como eu sem dilatação nenhuma, ela me fala que eu não posso ter o parto normal. Eu fiquei muito brava. Eu saí daquela sala, ela tinha me passado uns exames, né? O cardiotoco, pra ver como tava o bebê, e ultrassom. Daí eu saí daquela sala pé da vida, falei pro meu marido, olha, vamos fazer os exames, mas eu não vou ter o filho aqui. Porque a médica falou isso, eu não gostei, como, já se viu, né? Todo aquele, né? Daí fizemos o cardiotoco, eu tive que fazer 2 vezes, porque fazia muitas horas que eu não tinha comido. Então o bebê tava quietinho. E daí ela me mandou comer e voltar pra fazer de novo. E daí, ok, ele se mexeu, né, na intensidade certa, tá, tudo bem. E daí eu fui fazer o ultrassom. Pra fazer o ultrassom, eu não pude entrar com meu marido. Por conta da pandemia, eles deram preferência que eu entrasse sozinha. E eu entrei com um médico, pior do que a plantonista. Tipo, super seco, sabe? Tipo, boa tarde, já começou a fazer ultrassom, ficou mudo. E eu ali meio preocupada e só falou assim pra mim, tá tudo bem com seu bebê, mas você tem pouco líquido e ponto, sabe? Não falou mais nada. Eu falei, tá. Eu falei, mas com pouco líquido, pode ter acontecido, eu já indo além. Ele falou, não, você pode ter perdido e ter perdido. Daí eu falei, mas eu não vi nenhum líquido saindo, porque eu sabia, né, que o líquido seria uma coisa transparente, tinha alguns relatos que eu tinha visto, tinha um cheiro talvez de água sanitária, enfim. E eu não vi nada parecido, bom, nem se não tivesse cheiro, um líquido mesmo, eu não vi saindo. Ele falou, não, pode ter sido aos poucos e você não percebeu. O resto tá bem. Volta lá com a médica. Eu saí meio, sabe, e aí? É muito grave, não é? O que tá acontecendo? Esse do líquido, eu realmente não senti saindo aos poucos. Não sei se a placenta parou de produzir o líquido ou se eu fui perdendo. Eu sei que realmente uma semana antes, a minha barriga, né, ela tava mais sequinha. Eu sentia que tinha... eu não sei muito bem explicar, mas ela tava um pouquinho mais seca. Grandona, né, que eu tive uma barriga bem grande, mas ela tava mais seca. E eu imaginei que eu tinha emagrecido. Como eu colocava assim a mão, eu falei assim, nessa reta final acho que eu emagreci. Deve ser por isso, mas na verdade é por conta dessa diminuição do líquido, né, que eu tava. Voltei pra médica, quando eu fui entrar, ela falou assim, quer chamar seu marido? Eu falei, quero. Te juro, a gente entrou, eu não tinha sentado, né, eu tava quase sentando, no que eu tava quase sentando, ela falou, você vai ficar. Eu falei, oi? Ela falou, você vai ficar porque você tá com pouco líquido e o bebê pode entrar em sofrimento. E eu não tinha, lembra o que eu disse? Eu não queria mais ter filho naquele hospital. Então eu tava pensando, não vou ter aqui. Como assim eu vou ficar? Não vou ficar. Eu vou procurar outro hospital ainda.
Eu não tenho as malas, eu não tenho nada. E daí eu falei pra ela, tá, pra eu entender, esse pouco líquido é quanto? Daí ela falou uma medida que eu não sei se eu lembro direito, mas eu acho que o normal era de 8 a 16, o índice, né? Eu tava com 4. Daí quando ela falou 4, daí eu pensei, metade do mínimo deve ser complicado. Daí eu falei, tá, vou ficar, então meu bebê vai nascer. E eu posso tentar o parto normal, né, o vaginal? Daí ela me disse, é melhor a cesárea, porque por conta de não ter o líquido na hora da contração, não vai ter, né, esse líquido que dá como se fala, uma amortecida antes de chegar no corpinho do bebê. Então é muito difícil você conseguir. Então era mais um empecilho para o parto vaginal. É muito difícil você conseguir fazer o parto. Daí tinha uma outra médica do lado dela, olhando também os meus exames. Que eu também tinha mostrado alguns que eu já tinha feito na semana anterior do pré-natal mesmo, né? Daí eu falei assim, mas eu posso tentar ter o vaginal? Daí essa outra médica foi olhar nos protocolos. Ela falou assim, eu vou dar uma olhadinha no protocolo se, né, isso impede da tentativa. Daí ela olhou e falou, olha, não impede, você pode tentar, mas é muito difícil. Eu falei, tudo bem. Eu tentando, eu já tiro da minha cabeça que eu não consigo, enfim. Né, eu ia lá tentar, se não desse, ok, eu tentei, era mais ou menos essa ideia que eu tinha na cabeça. Daí ela falou assim, tá bom, a gente vai dar 4 comprimidos, introduzir na verdade, que é introduz na vagina. 4 comprimidos e não é garantia que você vai começar o trabalho de parto. A gente põe um, espera 6 horas, põe outro, espera 6 horas. Chegou no quarto, não teve dilatação, é cesárea. Falei, tá bom. Saímos, né, do consultório, fomos ver a internação, tudo mais, né, aquela papelada. Avisei minha família, falei, olha, talvez não seja hoje, porque ainda vai ver se vai dar certo, vamos ver se o remédio vai dar efeito, enfim. Cheguei lá no quarto, eu perguntei, vai começar agora ou vai só amanhã cedo, né, eu querendo descansar um pouco. Daí ela falou assim, não, vamos começar agora. Introduzi o primeiro, não senti nada, né, nenhuma reação. Consegui dormir um pouco, já era de noite isso, meia-noite, 1h da manhã, alguma coisa assim. Eu consegui dormir. E acordei no meio da madrugada com uma leve cólica, mas assim, muito leve, menos do que de menstruação. Mas eu já felicíssima, falando, meu, tá dando resultado o medicamento. Eu vou entrar em trabalho de parto. Peguei o celular, baixei o aplicativo de contagem de contração para ver o tempo que estava durando as contrações. Era super espaçada. Era desregulada, era assim, cada 7 minutos, depois não vinha, sei lá, por 20 minutos, depois vinha. Mas eu tava feliz ali, plena, achando que já tava ali, né, engrenando. Tava, mas tá muito longe de tudo, né, que envolve o trabalho de parto. Daí a gente tava pensando aqui como foi a sequência dos acontecimentos. Daí eu fui falar pro meu marido, olha, eu tô com contração. E daí eu parava, né, quando vinha aquela cólicazinha, eu falava, ai, tá vindo. Ai, foi. Tá. De manhãzinha, eles colocaram um outro comprimido. Menina, na hora que eles colocaram outro comprimido, eu acho que não passou 30 minutos. Veio uma cólica muito forte, uma contração muito forte. Pra mim não se compara, é na mesma posição, claro, da cólica menstrual, que é no útero, mas não se compara a dor que é da menstruação para uma contração. É muito forte. E começou a vir e vir. Eu sabia que um parto induzido, as dores vêm com espaçamentos menores do que um parto sem indução. Mas estava assim, muito seguida, muito seguida. Eu não conseguia respirar direito, porque
Era vir uma contração, quando tava terminando já vinha outra, tava terminando já vinha outra, eu não tinha pausa. E daí foram fazer o toque em mim, só que era uma mulher que tinha uma mão pequena, e ela falou que meu útero ainda não tava posicionado, ela não conseguia sentir se eu tava com dilatação ou não. E eu comecei a ficar aflita, porque eu falei pro meu marido, olha, essa dor toda, se eu não tiver com nada de dilatação, eu não vou aguentar, não é possível. Não dá pra mim, eu vou pra cesárea. Mas eu já tinha combinado com ele. Antes, eu tinha falado assim, olha, quando a dor apertar, eu vou pedir a cesárea, porque já me falaram que todo mundo pede a cesárea quando a dor aperta. Mas eu não quero cesárea, eu quero tentar o vaginal, só se tiver correndo risco, alguma coisa assim, e daí tudo bem. Eu falei, não me deixa pedir a cesárea. E daí eu falava pra ele, eu quero a cesárea, eu quero a cesárea. E ele só, tá amor, só concordava, mas não saía do lugar, entendeu? Tipo, não se movimentava. Começou a apertar a dor, eu comecei a andar, sem parar pelo quarto, andava. Depois que eu vi que é natural, é instintivo, né? A mulher procurar um lugar seguro pra ela ter o bebê, então ela começa a procurar aquele ninho. E eu fiquei lá, eu quase furei o chão de tanto que eu andava, pra um lado e pro outro. Quando via a contração eu parava porque eu não aguentava e depois uns pouquinhos eu ia andando, e às vezes andava com contração e tudo. Daí chegou a médica, olhou pra mim e falou assim, não, você agora está em trabalho de parto. Eu falei, mas não tem pausa as contrações. Ela falou, não tem como parar um trabalho de parto. Eu não conseguia verbalizar o que eu tava pensando, mas a minha ideia era assim, não é que eu quero que pare, eu quero entrar no trabalho de parto, eu quero ter meu bebê, mas eu preciso respirar um pouco, eu preciso de um minutinho que seja de intervalo, entende? Daí eu tentando explicar pra ela, ela falou assim, olha, eu posso te dar Buscopan, não vai melhorar a dor, mas vai espaçar. Eu falei, é isso, só faz que espace. Não sei se funcionou o Buscopan, sinceramente, porque a dor é tão alta que eu não sei se eu tive ali uma folga. Daí, nesse meio tempo, ela foi fazer o toque, né? Quando ela fez, ela foi 5 de dilatação. Te juro, a dor era forte, continuava sendo muito forte, mas deu um gás. Eu falei, nossa, eu não tô zerada assim, eu não tô sem dilatar, tá funcionando. Eu tô com 5, eu tô na metade. Então vamos. Isso acho que durou essa empolgação 1 ou 2 minutos. Quando vieram as outras contrações, eu já tava ali morrendo de novo, né? Daí elas falaram, não, vamos já pra sala de parto. Nisso eu tava esperando eles arrumarem, né, as coisas pra sala de parto. E minha bolsa rompeu sozinha. E ela não rompeu assim com líquido, porque eu já não tinha muito, né? Ela rompeu soltando sangue, uma quantidade ali de sangue. Mas a dor era tanta que eu não consegui nem ficar preocupada. Meu marido olhou, a enfermeira chegou na hora, só falou assim, ó, é normal. Me colocaram na cadeira de rodas e fomos pro centro cirúrgico. Nesse caminho, eu acho que eu só me lembro assim um pouco de luz, eu passando pelos corredores, né, do hospital, mas eu já tava em outro mundo, eu já não tava muito mais aqui. É uma dor que te leva muito, de um jeito assim, muito instintivo. Você quer ficar, eu pelo menos, né, eu queria ficar no meu lugar e ter o meu bebê. Essa mudança de lugar só me ajudou numa coisa que eu percebi. Conforme ia mudando, eu ia vendo outra coisa, ou falando com outra pessoa, uma médica, uma enfermeira, isso dava um alívio pro cérebro, sabe? Porque eu tinha que me concentrar em alguma outra coisa sem ser a dor. Eu tinha aprendido, né, a fazer a respiração pra ir me acalmando quando vinha a contração, mas são muitas seguidas, são horas seguidas, né? Foram horas seguidas. Então tem uma hora que você tá muito cansada. Então falar com outras pessoas, ver outros ambientes, meu cérebro tentava escapar daquela dor. Então isso me aliviava de algum jeito. A gente chegou na sala de parto, daí mediram, né, fizeram o toque, eu tava com 7 centímetros. Eu tô olhando aqui porque eu tô olhando o tempo, pra tentar não ficar tão longo, porque eu falo muito, né. Mas vamos lá, vamos ver até onde vai isso. O tempo, né, se vai ficar muito longão, mais ou menos longo, né, médio. Curto não vai ficar. Bem, a gente chegou na sala de parto e daí ela falou, deitou pra fazer o toque, daí eu tava com 7 de dilatação, um pouquinho mais, com uma dor intensa. Daí ela falou assim, faz força.
porque com a mão, né, dentro, ela falou assim, faz força pra ver como tá, o que você vai empurrar. Mas eu não sabia onde que ia fazer força. Sei lá, você faz uma força, mas não é a mesma coisa. Não, faz de novo. Fiz. Na fly, tá muito ruim essa força pro parto normal. E saiu a médica. E eu fiquei ali, tipo, com dor, com aquela besteira na minha cabeça que eu não sabia fazer força. Falei, meu, eu não vou conseguir parir. Eu não sei parir. Entendeu? Daí, por sorte, veio uma enfermeira muito fofa. Que foi me acompanhar. Foram duas, né? Foi me acompanhar. E daí ela chegou, não me lembro muito bem o que ela chegou falando, eu só disse pra ela, olha, eu não sei fazer força. A médica veio me avaliar e falou que eu não sei fazer força. É melhor eu ir pra cesárea. Ela falou, não, menina, nem chegou a hora de você fazer força, como você não sabe fazer força, eu vou te ensinar a fazer a força e na hora certa você vai fazer. Daí me deu uma aliviada. Ela falou, vamos pro chuveiro, né, água quente. Eu tava deitada, né, na máquina, mas eu não queria. Sabe aquela dor? É tanto que só quer ficar deitado e acaba com isso. Daí eu falei, tipo, meio resmunguei. Ela falou, não, vamos. Daí fui, sentei na bola. Sangue continua, né? Lavando. Até meu marido falou que ele ficou meio assustado com a quantidade de sangue. Mas como eu olhava pra todo mundo ok, né? Meio que normal. E falou, deve ser assim mesmo, né? E daí meu marido ficou com a ducha de água quente nas costas, na lombar. Dava um alívio, mas quando pegava a dor mesmo, daí não tem água, não tem bola. Assim, é só aquela ideia do seu cérebro tá pensando em outra coisa, fazendo outra coisa, mas a dor mesmo pega, né? E daí eu falei pra ele, olha, eu só saio daqui da água com anestesia. Se eu vou pro parto normal, eu quero anestesia pra ter um alívio, porque eu não aguento mais sem. Porque assim, eu sempre imaginei a dor do parto, né? Eu sempre tinha na cabeça, como deve ser a dor do parto? Uma dor de morte, é isso que eu pensava. Mas eu gostava de tentar pensar numa dor exagerada, para quando chegasse a hora, eu falasse, tá, não foi tudo isso. A minha inocência, né? Então eu falava assim, deve ser uma dor que você imagina que você tá morrendo, que você tá indo. Deve ser isso. Mas não, pra mim não foi assim. Era uma dor assim como se fosse uma tortura, sabe? Era uma dor muito forte que me tirava da razão. Eu não conseguia pensar mesmo em alguma coisa. E ninguém podia fazer nada por ela. Ninguém podia passar por ela, né? Por mim, essa dor. Ninguém podia me dar, toma um remédio que acabou, você não vai sentir mais nada. Sabe? Não tinha isso. Então era angustiante. Porque eu não sabia quando ia terminar. Teve uma hora que eu perguntei pra enfermeira, falta muito? E ela só fez assim com a cabeça. Tipo, falta. Aquilo, nossa, me deixou arrasada. Eu falei, meu Deus, será que eu aguento? Eu falei, eu quero cesárea. Ela falou, mas você tá indo bem. E continuou. Se fosse um hospital que tivesse a ideia de querer me empurrar cesárea, teria me empurrado. Porque eu tava com muita dor, eu não sabia quanto tempo ia ser mais. Era mais 2 horas, era mais 3 horas, era mais 10 horas, era mais quanto? E quanto que eu ia conseguir aguentar, entendeu? Eu não sabia. Era muita novidade, era muito diferente tudo. E daí eu fiz alguns exercícios com essa enfermeira, ela foi me acalmando, daí ela foi me ensinar a fazer a força. Ela me ensinou com o lençol, puxando o lençol e me falando como eu tinha que fazer. Eu aprendi a fazer a força ali com ela. E daí chegou um momento que eu acho que eu tava com 9 de dilatação mais ou menos. Eu falei, eu quero analgesia. E eu não aguento mais assim. E daí ela falou, olha, a gente só tem uma anestesista no hospital e ela tá em outro parto. E ela precisa terminar aquele parto pra vir aqui. E eu fiquei indignada. Eu falei, não acredito que eu pago. Coitada, a enfermeira não tinha nada a ver com isso, né? Mas eu tava, né, fora ali de mim. Eu falei, eu pago plano de saúde pra eu não ter um mínimo de conforto pra ter meu filho. Eu falei, é um absurdo isso. Enfim, continuei fazendo os exercícios com ela, né? Eu não gritava, eu só, né, fechava o olho, me retraía, não ficava gritando. Meu marido ficou do meu lado o tempo todo, fazia massagem, me ajudou a fazer a força. Antes, né, do parto, eu falava pra ele, olha, você não vai ver como vai ficar lá embaixo, você vai ficar do meu ladinho o tempo todo. Gente,
Eu não sabia nem onde eu tava mais. Ele ficou na frente, ele viu tudo, ele viu sangrando, viu dilatando, porque ele ficava com um lençol pra ajudar a treinar a força na contração. Então, e eu não tava mais nem aí. Não tava nem aí se eu tava fazendo cocô, se eu não tava. Eu nem sei se eu fiz ou se eu não fiz, sabe? Quando o pessoal fala que é a partolândia, que você vai pra outro lugar e você não sabe o que tá acontecendo, é isso mesmo. Você vai entrando em coisa de dor e de força ao mesmo tempo, e de repente nada é mais racional, sabe? Você tá pensando e você tá ali conversando. É tudo meio instintivo, você vai fazendo as coisas como elas têm que ser feitas. Na verdade é essa, né? E depois disso tudo, chegou a anestesista. Quando eu tava com 9,5 de dilatação pra fazer analgesia. Eu juro, gente. Ela tinha uma cara bem entojada. Sabe aquela mulher bem nojentinha? Mas como eu fiquei feliz vendo ela. Nossa, era a felicidade eu enxergar aquela mulher. Eu só pensei, graças a Deus, vai passar isso. Ela falou, você sabe fazer a força? Porque se eu colocar a anestesia, você não vai sentir mais nada. Você vai querer até dormir. Se você não souber fazer a força, não vai dar pra fazer o parto. Eu falei, não, eu sei, eu aprendi a fazer. Ela fez anestesia, né? Na coluna. Juro que eu não senti nada. Falo que a agulha é enorme, que dói. Não senti. Nada, nada, nada. Deitei. Daí a enfermeira falou, eu vou te avisando quando vai vir a contração. E eu não precisei. Não é que eu senti a dor, eu não sentia mais a dor. Mas eu sentia a contração. Eu senti uma pressão forte, forte. E era uma sensação ruim a pressão. E me fazia naturalmente fazer a força de empurrar. Que é aquela último estágio do parto de expulsão, eu tava sentindo. Eu não precisava ficar pensando, agora eu tenho que empurrar. Era instintivo. Vinha aquela pressão e eu queria empurrar. Eu tremia de tanto empurrar. E eu fui fazendo isso umas 2. Na terceira vez que o Telzinho veio no mundo, um pouquinho antes disso, eu sabia que tava chegando a hora porque entrou toda a equipe no quarto. Porque primeiro eu só ficava com as 2 enfermeiras, às vezes uma saía, outra saía, ficava as 2, enfim. Bonitinha, segurava minha mão, me ajudava a fazer os exercícios, tudo mais. Mas teve uma hora que chegou a médica, mesmo sendo plantonista, foi a mesma que tinha me atendido no dia anterior, que eu falei que eu fiquei irritada com ela. Chegou a pediatra, auxiliar do pediatra, chegou um monte de gente ali. Eu falei, é agora, tipo, vai nascer. Não expressei assim aquele sorriso, felicidade, nada, porque eu ainda tava angustiada, é um cansaço muito grande, sabe? Daí a médica ainda falou assim pra mim, essa é a mãezinha que queria tanto um parto normal ontem, ai que bom que conseguiu. Ai, a frase ela ficou na minha cabeça, sabe? Que não era por ela eu já tinha ido pra cesárea, né? Mas tudo bem, ela que ia trazer meu bebezinho ao mundo. Ela chegou, me posicionou, ela falou assim, mais uma força, né? Ele vai sair e falta pouco, né? Na verdade foi isso, falta pouco. Foi uma força a mais que o Theo saiu. E nisso ela falou assim, eu vou dar colocar o hormônio, né, no soro pra ajudar na contração, pra ela vir mais forte. E eu vou fazer a episiotomia, tudo bem? Porque a episiotomia normalmente os médicos perguntam. Eu não tinha uma opinião formada se eu queria ou se eu não queria a episiotomia. Eu já tinha lido sobre ela ser uma violência obstétrica, que a laceração é melhor. Mas eu também já tinha visto muitos médicos falando que é um direcionamento do corte para não lacerar muito. Enfim, eu fiquei naquela, é bom, é ruim, é bom, é ruim. Se vocês, né, que estão assistindo, têm uma opinião formada sobre a episiotomia, comenta, né, no vídeo, que até hoje eu fiquei em dúvida se eu deveria ter feito ou se eu não deveria ter feito a episiotomia, sabe? Aquele cortinho. O meu não foi direcionado para o ânus, que pode ter um rasgo maior, foi direcionado para a perna. Na hora, quando ela perguntou, eu só respondi tá, mas era assim. Até uma sugestão.
tudo que você quer que aconteça no seu parto, né? Você quer, por exemplo, quer ou não quer episiotomia? Se você quer uma música tocando, você quer que o seu marido tire foto, o que você quiser, você tem que decidir muito antes. Aquele meio que você começou a ir pro hospital e pensar que vai estar chegando a hora e as coisas estão acontecendo, te foge esses detalhes. Não vem na sua cabeça, ai, amor, tira uma foto assim, né? Da última vez com a barriga, por exemplo. E eu, pelo menos, não tive essa tranquilidade. Pode ser que eu não tive a tranquilidade porque eu fiquei preocupada com pouco líquido, porque ia ser induzido, eu não sabia se ia dar certo ou não, eu tava com muitas outras coisas na cabeça. Pode ser isso, mas a minha sugestão, você quer alguma coisa muito que aconteça no seu parto, planeje antes e já conte pra pessoa, né, que vai estar seu acompanhante, né, no meu caso era o meu marido, mas pro seu acompanhante, como funcionou eu falar pra ele que eu iria pedir a cesárea, mas eu não queria a cesárea. Isso funcionou, mas eu tinha falado isso pra ele meses antes, quando eu vi os relatos de partos nos vídeos, né, do YouTube. Eu vi muita mulher falando, olha, eu pedi a cesárea mesmo querendo, umas foram pra cesárea, outras não, enfim. E daí isso funcionou, porque eu já tinha avisado pra ele, eu vou pedir. Pelo que eu entendi, a dor é, assim, forte, eu vou acabar pedindo. E, dito e feito, pedi várias vezes. Ele me ignorou várias vezes. Mas eu tava bem, né? O cardiotoco continuou bom. Eu pari, né, deitada. E com o cardiotoco na barriga o tempo todo. E com... Ai, é uma máquina, acho que é de cardiograma, não sei se é cardiograma mesmo, na verdade. Mas era pra ver os meus batimentos, como que estavam, né? O tempo todo. Eu fiquei ali meio presa na cama. Mas eu não sei nem se eu faria a movimentação. Talvez a movimentação que eu fiz no quarto foi antes de realmente estar na hora do expulsivo junto com a enfermeira. Porque ela ia me conduzindo, né? Eu tive sorte de ter uma enfermeira legal. E eu acredito que seja também um trabalho da doula, né? E eu não tive, mas quem tem direcionar, vamos fazer isso primeiro, vamos fazer isso agora. Porque a mulher fica, né? Meio perdida, não sabe ali o que vai fazer, só fica meio entregue à dor. Meu marido fez massagem, a enfermeira fez massagem. E as coisas foram caminhando, né? Assim, acontecendo. Não é que eu tava planejando, as coisas estavam acontecendo. Bom, fez a episiotomia. Ela tirou, eu tava de olho fechado, fazendo força. Em outro mundo, eu não tava mais lá. E eu só escutei meu marido aqui do meu lado falando, saiu. Ele nem falou nasceu, ele falou, saiu. Deu abrir o olho e nisso a médica foi, né, direitinho, ela tirou e já colocou assim no meu colo. Eu peguei ele e aquela pressão, mesmo que eu tava anestesiada, mas a pressão era muito incômoda. Passou na hora, tava tudo bem. Dela foi, a placenta saindo, eu não vi. Eu vi a placenta depois, mas eu não vi ela saindo. Ela me costurou, como eu tava anestesiada, também ok. Não senti nada, tava com ele no colo. A pediatra perguntou se podia pegar ele para fazer os primeiros testes, exames, tudo certinho. Ele tinha engolido um pouco de sangue, um pouco não, até que bastantinho, tanto que a pediatra perguntou pra médica, teve alguma intercorrência? Porque ele engoliu muito sangue. Daí ela falou, não teve, não sei. Sangue, que ela falou que podia atrapalhar. Tô olhando aqui porque apitou que vai cortar o vídeo pelo tamanho, tá longo. Desculpa. Atrapalhar a mamada. Mas graças a Deus ela conseguiu tirar. Ele veio, voltou pro meu colo, pesou tudo, voltou pro meu colo. Teve a Golden Hour, ele conseguiu mamar, saiu o colostro. E graças a Deus deu tudo certo. O apigar dele foi 9, depois foi 10. Então foi tudo bem tranquilo. Eu fiquei feliz de ter conseguido, né, ter me transformado mãe naquele momento. Foi bem gratificante, foi bem gostoso. E saber que eu podia fazer tudo o que eu determinasse em fazer. E é isso.
Eu vou deixar aqui no finalzinho do vídeo algumas fotos, já não tem muitas, porque eu não pedi pro meu marido tirar, mas tem a primeira fotinho do meu neném, tem a foto de nós três, eu, meu marido e ele no meu braço. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal novinho, que eu quero compartilhar toda a experiência da maternidade que eu já tive e estou tendo, ainda estou descobrindo a cada dia como que é o maternar, pegando dica aqui, pegando dica ali, e a gente vai conversando pra tudo ser mais leve, porque é babado, né, gente? Não é fácil não ser mãe, mas também é uma experiência única, né? Muito gostosa, tá bom? Obrigada por terem assistido até aqui e acompanhado essa história, esse relato de parto. Beijo, tchau, tchau!